hoje é dia do quadro Fala, Doutor. Recebemos aqui no estúdio o médico cardiologista, o Dr. Renato Max. Bom dia, Dr. Renato. Obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Bom dia, Mara. Bom dia, os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas aqui da população. Vamos falar aí sobre doenças cardiovasculares. Eu queria que o senhor citasse as principais, pelo menos as que existem mais, que vocês dão mais diagnóstico nos consultórios. Antes de citar as doenças em si, é importante enfatizar que 33% das causas de morte são relacionadas às doenças cardiovasculares no mundo. Então, quais são as doenças cardiovasculares? A pressão alta, o AVC, o infarto, a angina. Mara, assim, a incidência é muito alta, mas também são doenças altamente evitáveis através de uma consulta médica, dos bons hábitos, para que a gente reduza a incidência dessa patologia. Esses bons hábitos, de fato, alimentação, é fazer atividade física, é a consulta ao médico. Isso a população deixa de fazer? É muito importante seu enfoque. Grande parte da população hoje está com incentivo a fazer atividade física, só que a grande parte delas não procura o médico antes de estar fazendo qualquer tipo de atividade física. Qual é a melhor atividade física? A que o paciente se sentir mais à vontade. Alguns estudos já mostraram a importância. Por exemplo, um estudo até em adolescentes de 12 até 35 anos, de atletas do Barcelona, na Espanha, mostrou 19% de doenças nesses pacientes que submeteram a avaliação pré-participação. Então, é muito importante a avaliação com o cardiologista, uma consulta com um eletrocardiograma simples e uma boa conversa, a gente é capaz de diagnosticar e direcionar um exame específico para cada paciente. Eu comecei a fazer atividade física regularmente, tem uns 6 meses. E aí, antes de começar a entrevista, eu perguntei, doutor Renato, aquele apertozinho no coração, pelo menos nas 2 primeiras semanas que você está fazendo atividade física realmente ali mais intensa, isso é normal? Aí ele fez, Mara, não é muito normal não, mas passou. Eu disse, não, então pode ser adaptação. Acontece muito isso, doutor Renato? Acontece, Mara. Assim, a gente não pode generalizar, Cada caso é um caso, tem que saber sua história, seus fatores de risco, se tem história familiar de doença cardiovascular precoce. Mas no início da atividade física é aquela sensação ruim, de estar se esforçando, o coração bate mais forte, você se cansa mais rápido. Mas o que fica de mensagem é, antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, é importante a consulta com o cardiologista que tenha uma experiência com esporte, para que se identifiquem os fatores de risco, fazer os exames necessários para cada tipo de paciente. Vou lhe dar um exemplo básico. Tinha um funcionário lá na clínica, fazendo um serviço, numa conversa, eu gosto muito de conversar, ele falou assim, não, doutor, eu fui diagnosticado com uma isquemia quando eu era mais novo, paciente de 40 anos. Eu falei, não, senta aqui, vamos conversar. Numa conversa com eletrocardiograma, identificou uma alteração, um sopro no coração e fez o diagnóstico de uma miocardiopatia hipertrófica. Isso significa? Significa que ele tem um alto risco de morte súbita, praticando atividade física. E ele fazia atividade física? Fazia academia todo dia. Então, assim, a gente já submeteu ele a alguns exames, deu arritmia num desses exames, a gente vai aprofundar essa investigação e muito provavelmente ele vai evoluir para o implante de um cardiodesfibrilador implantável. Então, um paciente que rígido, sem história familiar nenhuma, tinha um diagnóstico perdido de isquemia, que não era bem isquemia, ele não valorizou isso, continuou fazendo atividade física. Numa conversa, num bate-papo, a gente conseguiu diagnosticar essa doença. Deus que botou ele lá para fazer o serviço lá no seu consultório, viu? Porque coincidência, E aí uma conversa acabou realmente fazendo esse diagnóstico. O senhor falou aí, sobre esses atletas, do Barcelona. E aí a gente vê hoje, principalmente no ensino médio, os jovens que estão ali naquela fase de gernes e tal, as escolas pedem, que venha um atestado, de um médico cardiologista para que eles tenham autorização para poder fazer as atividades. Esse check-up nos jovens, ele é orientado a partir de quantos anos? A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, qualquer tipo de esporte altamente competitivo,
precisa de uma consulta médica com o cardiologista. Não precisa de nenhum tipo de exame específico, a não ser que na consulta você identifique alguma alteração. Então, qualquer criança que vá fazer qualquer tipo de atividade física mais intensa, né, atividade física competitiva, precisa ser avaliada com o cardiologista. Independente da idade. Independente... 6 anos já está ali numa atividade, uma natação para competir. Super simples. Um estetoscópio nele você vai identificar, porque nessa idade as doenças congênitas são as mais de maior incidência, maior prevalência. Então, assim, qualquer tipo de esforço. Agora, para brincar, né, toda criança, né, é muito ativa, não necessariamente. Vai ter a consulta com o pediatra regular, anual, para ver se tem alguma alteração. Se o pediatra identificar alguma alteração, passa para o cardiologista para avaliar. Então, o que fica de mensagem, o que a gente viu também depois da pandemia, a quantidade de gente correndo, pedalando, né? Assim, eu às vezes vou lá para a Rota do Sol, vejo pessoas pedalando 11 horas da manhã, meio-dia, com excesso de peso. Então, provavelmente, grande parte dessas pessoas não passaram por uma consulta médica. Se esforçam muito, né? Porque vão pedalar 11 horas da manhã, meio-dia. Então, assim, é fundamental a gente ter essa consulta, certo? Uma consulta rigorosa, numa boa conversa, não precisa ter milhões de exames, não existe o melhor exame. Existe o melhor exame para você, para ele, então a gente tem que ter essa consciência. Até porque a Organização Mundial de Saúde passou que 70% das causas de morte no mundo são relacionadas aos maus hábitos. Né? E as doenças cardiovasculares são as de maior incidência. E são também as que são mais evitáveis. E a gente vê aí, a gente fica nesse corre-corre do dia a dia, que quer que não, tem estresse, né? O estresse é um inimigo do coração? Com certeza. O estresse, ele acelera o coração, aumenta a pressão arterial, isso vai aumentando a rigidez das artérias, então é um fator de risco. Então a gente não pode deixar de lado a saúde mental, né? A saúde mental, o sono também influi na saúde cardiovascular. Então a gente, como cardiologista e cirurgião cardíaco, a gente não tem que examinar só o coração. A gente tem que examinar o ser humano que está ali, que possui esse coração, para que a gente identifique e evite esses fatores de risco que tanto acometem a população brasileira. As mulheres são as mais acometidas pelas doenças cardiovasculares? Aí fica até uma curiosidade. Até a menopausa, a incidência é maior nos homens. Né? Após a menopausa, com o fator de proteção hormonal reduzindo na mulher, a incidência passa a aumentar. Mas o que a gente vem enxergando na última década, principalmente após a pandemia, uma incidência precoce de doença, tanto na mulher quanto no homem. Então, a mulher, ela tem mais, vai mais ao médico. Se cuida mais, né? Se cuida mais, tem mais cuidado com o peso e tudo, mas que é o que eu falo, quem vê cara não vê coração. Às vezes a gente vê uma pessoa magrinha, que faça atividade física todos os dias, mas que no fundo, quando a gente vai examinar, tem alguma alteração. Então tem que se cuidar, hábitos saudáveis acima de tudo, né? Boa alimentação, fazer atividade física regularmente, mas desde que tenha uma consulta com o médico antes. Com certeza, né? Início de ano, todo mundo programa novas metas, então que as pessoas hoje, nesse início de ano, programem ir ao cardiologista para fazer o seu exame e fazer atividade física pelo menos 5 vezes na semana. 5? Isso, a Organização Mundial de Saúde orienta que 150 minutos por semana. Né? Agora, não vai adiantar fazer 150 minutos num dia, né? Preciso ser regular, porque isso muda também os hábitos alimentares, né? Melhora o sono, melhora a saúde mental. Show de bola, doutor Renato Max, cardiologista, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, bom dia a todos.